Olá, boa noite para você. Vem ver aqui comigo os destaques do primeiro JG de dezembro. Nos próximos dias vai ser liberada a emenda dos deputados estaduais para restabelecer alguns serviços que foram suspensos por falta de recursos lá no Hospital Aldenora Bello. Então a gente espera que em breve a população possa voltar a contar com esses serviços vindos do Aldenora Bello, da Fundação Antônio Dino. Familiares e amigos se despedem do taxista José Manuel Rabelo Souza, de 61 anos, encontrado enterrado em cova rasa no bairro Divinéia, na capital. O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, participou em São Luís do encontro do partido que discutiu as eleições municipais do próximo ano. E veja também os destaques da primeira sessão da semana na Assembleia Legislativa. Contando que nos próximos dias está prevista a liberação das emendas dos deputados estaduais destinadas ao Hospital Aldenora Bello, especializada no tratamento contra o câncer. Os recursos totalizam R$ 4.200.000, que vão permitir o pleno funcionamento dos serviços que foram suspensos há quase 2 meses por falta de recursos. Há um mês, o serviço de pronto atendimento pediátrico do Aldenora Bello voltou a funcionar. A Madalena, mãe do Emanuel, de 3 anos, que faz tratamento contra a leucemia no hospital, chegou a ficar desesperada com a suspensão do serviço. O atendimento na pediatria voltou a funcionar, mas não está 100%. Ainda há algumas coisas que precisam ser regularizadas. Também tem a demanda, de crianças, que são muitas crianças. Mas nem tudo está funcionando ainda. Alguns serviços continuam suspensos por falta de recursos. Tanto o SPA quanto o serviço da dor, tratamento paliativo e atendimento domiciliar. Nós estamos com esses 4 atendimentos temporariamente suspensos, mas para os adultos, pelo menos, tá? A parte pediátrica já está aberta, o SPA já está funcionando. Decidimos manter aberto porque na parte adulta existe o Hospital Geral, o Hospital do Câncer do Estado, que pode acolher esses pacientes. Já na parte infanto-juvenil, não existe outro hospital que possa fazer esse atendimento, então decidimos manter aberto por isso. Nos próximos dias deve ser finalizado o processo para pagamento de emendas parlamentares para a Fundação Antônio Dino, mantenedora do Hospital Aldenora Bello. Cada deputado estadual destinou R$ 100.000 à Casa de Saúde. A expectativa é que, com o recebimento dos recursos, o serviço de pronto atendimento volte a funcionar. O déficit total do hospital hoje ultrapassa um pouco a faixa de R$ 1 milhão, mas quanto ao especificamente em relação ao SPA e esses outros tratamentos que eu falei, tratamento da dor, paliativo e tratamento domiciliar, já existe conversas, negociações intermediadas pelo Ministério Público para que seja custeado pelo Estado e município essa parte do déficit desses serviços específicos. Então a gente espera que em breve a população possa voltar a contar com esses serviços vindos do Aldenora Bello, da Fundação Antônio Dino. Para as famílias que lidam com a doença, a esperança é de que exista tempo para conseguir atender a todos os pacientes que precisam. Sabemos que o câncer é uma doença que ele não espera. É silenciosa, mas ela ataca com uma velocidade muito rápida. Então, é um departamento que a gente precisa muito, mas continua fechado por falta de recursos financeiros, que infelizmente não tem como marcar. Foi enterrado hoje o corpo do taxista José Manuel Rabelo de Souza, encontrado ontem enterrado em uma cova rasa no bairro da Divinéia, em São Luís. Ele estava desaparecido desde sábado, após fazer uma corrida. 2 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos.
Amigos e familiares do taxista José Manuel se reuniram para se despedir do trabalhador que foi morto de forma violenta. Ele estava desaparecido desde o último sábado, quando saiu em uma corrida com 3 pessoas, mas durante o percurso foi surpreendido com a ação criminosa e assassinado. A notícia deixou os profissionais da área de luto e revoltados. Lamentavelmente, mais um colega que se vai de uma forma trágica, e a forma cruel como foi o acontecido é que nos deixa revoltados, O corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa perto da casa onde ele morava e com sinais de tortura. As investigações apontaram que um dos possíveis motivos para o assassinato é que a vítima acabou reconhecendo um dos criminosos que morava ali na região. Ele chegou a afirmar que iria denunciar à polícia todo o grupo. Na manhã de domingo, começou a surgir informes de quem seriam os autores, do homicídio do taxista. A população revoltada com a morte acabou indo atrás dos autores e prendendo, acionaram a polícia militar e a polícia militar conduziu aqui para a superintendência de homicídios. O seu Edinaldo, que é irmão da vítima, admite que o taxista conhecia um dos assaltantes e só por isso teria aceitado fazer a corrida. Ele sempre lavava o carro aí e praticamente ele só fez essa corrida porque ele conheceu alguns dele, é por isso que ele fez, porque ele conhecia a malandra, ele não andava à toa assim para maluco que ele sacava. A polícia já prendeu 2 pessoas e apreendeu 2 adolescentes suspeitos de participarem do crime. 2 pessoas envolvidas na morte do taxista ainda não foram localizadas. A gente está agora procurando eles e para poder fazer a identificação, já foram identificados. E a gente vai tentar representar pela prisão dos 2 e o mais rápido efetuar a prisão. Em meio ao clima de insegurança, os familiares só pedem justiça. Nós queremos justiça, A justiça de Deus não falha, Então nós vamos aguardar que a justiça seja feita. Continua no Fórum de Passo do Lumiar o julgamento de Gilson Carlos Barros, acusado de atropelar e matar o médico Luiz Carlos Cantanhede em março do ano passado. A vítima estava na MA 204 pagando uma promessa depois de ter se curado de um câncer. Na época, a polícia informou que o acusado apresentava sinais de embriaguez. A repórter Elinalva Cardoso acompanhou o julgamento. Foram convocadas 10 testemunhas, 5 de defesa e 5 de acusação. A primeira pessoa a prestar depoimento foi a funcionária de um posto de combustíveis, onde Gilson Carlos Barros foi detido quando tentava fugir depois de ter atropelado o médico Luiz Carlos Cantanhede, de 55 anos, em março do ano passado. De acordo com a promotoria, no dia do crime, o acusado estava embriagado e dirigia em alta velocidade. A tese do Ministério Público é a do dolo eventual. Ou seja, as circunstâncias do fato nos levam a concluir que o acusado assumiu o risco de produzir o resultado morte da vítima. E quais são as circunstâncias que determinaram isso? A embriaguez, o fato dos pneus do carro estarem desgastados e também pela alta velocidade imprimida no momento do fato. O crime aconteceu em março do ano passado, quando a vítima Luiz Carlos Cantanhede, de 55 anos, foi atropelado quando caminhava pela MA 204 em direção ao município de São José de Ribamar. A previsão é que o júri sobre esse caso só seja concluído durante a madrugada. Os jurados eles são soberanos e a nossa condução é no sentido de que as partes possam expor suas teses e eles aí possam decidir. O acusado só foi ouvido na parte da tarde. Entre parentes e familiares da vítima que acompanharam a sessão, o sentimento era de dor e revolta. O que a gente espera é que seja feito o mínimo de justiça, Que esse rapaz ele seja julgado, que ele seja condenado e que ele receba uma pena justa, por ter tirado um pai de família, um homem que tinha muitos sonhos, muitos projetos, um homem que era bom, e que tinha uma vida ainda, para viver.
A ex-governadora Rosiana Sarney não confirma, mas também não descartou a possibilidade de concorrer às eleições para a Prefeitura de São Luís. A declaração foi durante o encontro do MDB aqui na capital hoje. É assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. Eu volto já já. Hoje foi o primeiro encontro de lideranças do MDB que lançou as propostas de olho nas eleições municipais de 2020 com a intenção de ter candidatos em todo o estado. O presidente nacional do partido, o deputado federal Baleia Rossi, participou do encontro e recebeu a maior honraria da Assembleia Legislativa, a medalha Manuel Beckmann. A maior honraria da Assembleia Legislativa, a medalha Manuel Beckmann, foi concedida ao presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, um reconhecimento ao trabalho que realiza no partido. A honraria foi uma proposta do deputado estadual Roberto Costa e aprovada pela Casa. A ex-governadora do estado, Rosiana Sarney, participou da solenidade. Também estiveram presentes o ex-senador e ex-ministro Edson Lobão, os deputados federais João Marcelo e Hildo Rocha, além de vereadores, dirigentes partidários e lideranças municipais. Durante sua condecoração, o deputado falou sobre a valorização do partido e dos agentes públicos municipais. Eu fico extremamente feliz como deputado federal, líder do MDB na Câmara e presidente nacional, de receber esta que é a maior honraria da Assembleia Legislativa aqui do Maranhão para alguém que não teve a honra de nascer nesse estado. Então, Roberto Costa, nosso deputado estadual, fruto da nossa juventude do MDB, militante importante que faz a diferença no dia a dia aqui da política do Maranhão. Agradeço de coração esta homenagem e divido com as nossas lideranças do nosso movimento democrático brasileiro aqui do Maranhão. Também foi realizado o primeiro encontro de lideranças do MDB. Cerca de 400 pessoas estiveram presentes. O ex-senador João Alberto ressaltou o interesse do partido em ter candidatos em todo o estado do Maranhão e não descartou a possibilidade de Rosiana Sarney sair como candidata à Prefeitura de São Luís. Ao chegar no auditório, Rosiana Sarney foi aclamada pela juventude do MDB. O encontro foi uma oportunidade de fortalecimento da base partidária e de discutir as projeções para o ano de 2020. Bom, o encontro do MDB em São Luís, e com a presença do presidente nacional do partido, o deputado federal Baleia Rossi, confirmou o interesse da legenda em apostar no nome de Rosiana Sarney para concorrer à Prefeitura da capital nas eleições de 2020. O nome da ex-governadora foi citado outras vezes. Hoje, Rosiana Sarney não confirmou, mas deixou claro que essa possibilidade vai ser discutida ainda neste ano, junto ao MDB. Acompanhe aí. Vou pensar no que vocês estão me propondo, porque eu não sou uma mulher que não fujo à luta. Verdade. Sou uma mulher que encaro. É linda. E se for essa a minha missão, eu vou cumprir com a minha missão. Mas eu não estou afirmando nada. É uma discussão que nós vamos ter ao longo ainda desse ano. E quem nós apoiarmos? O nosso candidato que for a prefeito da capital, nós estaremos do lado, apoiando e lutando com as nossas forças. E por falar em eleições, outro partido fez reunião aqui em São Luís, foi o PSDB. O encontro discutiu também a reforma tributária, que tem relatoria do senador Roberto Rocha, que é o presidente do partido aqui no estado. Lideranças e membros do PSDB de todo o estado se reuniram com o objetivo de debater temas importantes para o Maranhão, como saúde, educação, meio ambiente e sistema eleitoral. O presidente estadual da legenda, o senador Roberto Rocha, comentou as mudanças com as reformas tributária e da Previdência e destacou ainda a importância em gerar mais empregos. A legislação que é dos anos 40.
Dizer que não tem que atualizar é uma loucura. Foi atualizado. Mas um dos pontos mais aguardados no Congresso foi exatamente em analisar os primeiros passos da legenda para as eleições municipais de 2020. O partido pretende lançar um grande número de candidaturas próprias no Maranhão. Na capital, o PSDB quer aumentar o número de vereadores, já que atualmente a sigla conta com apenas 2 parlamentares, Josué Pinheiro e Estevão Aragão. Em São Luís, o PSDB pretende lançar o deputado estadual Wellington do Curso como candidato a prefeito nas eleições municipais do próximo ano. Sou pré-candidato a prefeito de São Luís, estou atualmente filiado ao PSDB. Nosso nome, graças a Deus, e a população consta em segundo, em determinados momentos em terceiro lugar nas pesquisas. E é uma candidatura que nasce das ruas, nasce do coração do povo, nasce do coração da sociedade, da população. E nós temos condições de apresentar soluções para os problemas da nossa querida São Luís. É por isso que o nome está colocado à disposição para disputar a Prefeitura de São Luís em 2020. Agora a gente vai acompanhar a primeira sessão da semana na Assembleia Legislativa. O plenário derrubou o requerimento que pedia explicações ao Instituto da Previdência dos Servidores do Estado. Quem acompanhou a sessão de hoje, a primeira da semana lá na Assembleia Legislativa, foi o repórter Eduardo Gomes. Na primeira sessão plenária desta semana aqui na Assembleia Legislativa, poucos projetos de leis foram avaliados. Grande parte da sessão foi destinada para a avaliação de um requerimento de autoria dos deputados Adriano Sarney, Wellington do Curso e César Pires. Eles solicitaram que fosse convocado o presidente do Instituto Previdenciário para falar sobre o sistema previdenciário aqui do Estado. Não houve discussão. E os 3 deputados da oposição, os 5 deputados do PL se posicionaram em defesa do povo do Estado do Maranhão. Bom, só reforçando que esse requerimento acabou sendo rejeitado pelo plenário. Agora, falando sobre política aqui nos bastidores da Assembleia, foi divulgada uma informação que Osmar Filho, que preside a Câmara de São Luís, teria desistido da pré-candidatura para apoiar o deputado Neto Evangelista. E, inclusive, Neto poderia deixar o DEM para filiar-se ao PDT. Sobre esse assunto, eu conversei com o deputado Neto Evangelista e ele deu informações sobre esse caso. Vamos ouvir. Osmar é um querido amigo, um grande presidente que a Câmara de Vereadores tem aqui em São Luís. Eu não detenho essa informação de desistência do vereador Osmar Filho. Ouvi falar na imprensa, mas não oficialmente, nem em conversa minha com ele, foi tratado sobre qualquer assunto de desistência do vereador Osmar. A gente dialoga com todos os partidos. Nosso partido é o Democratas, eu estou muito bem lá no DEM, sou muito bem recebido. Por todos, muito bem tratado pelo presidente Juscelino, pelo presidente ACM Neto. Nós somos a 3ª maior bancada da Assembleia Legislativa. Estou bem na minha casa. Eu também conversei com o deputado Roberto Costa, do MDB, e ele falou sobre a possível candidatura de Rosiana Sarney às eleições municipais do próximo ano. Primeiro, ela disse logo que ela não é mulher de fugir à luta. E ela sabe exatamente a importância que ela tem na cidade de São Luís e no Maranhão. Ela sabe também um clamor que existe da população por um prefeito que possa atender às demandas hoje da população e da cidade, as dificuldades que o povo vive na questão da mobilidade urbana, na questão da saúde, na situação da educação. E eles enxergam na Rosiana a esperança de ter esses problemas resolvidos. Da Assembleia Legislativa do Maranhão, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Um intervalo bem rápido e a gente volta já já para te mostrar o último dia da campanha de vacinação contra o sarampo. Foram mais de 330 mil pessoas vacinadas só aqui no capital. A campanha de vacinação contra o sarampo acabou, mas as vacinas continuam disponíveis nas unidades básicas de saúde. O alerta continua porque o Ministério da Saúde não descartou o desaparecimento do surto da doença no Brasil. Aqui no Maranhão foram mais de 330 mil pessoas imunizadas.
O sarampo é uma doença séria, deixa sequelas e pode levar à morte. Um novo surto foi registrado no país e o Ministério da Saúde intensificou as campanhas de vacinação. No estado, segundo a Secretaria de Saúde, só a primeira dose da vacina tríplice viral, que é para crianças de 1 ano a menores de 2, foram 81.865 imunizações. Mas o sinal de alerta continua ligado, até que o Ministério da Saúde confirme o fim do surto. O Brasil inteiro se mobilizou, né, para fazer essa intensificação, porque na realidade isso é uma intensificação da rotina, porque a rotina sempre vai existir. Todas as pessoas que necessitarem de tomar a vacina vai estar disponível na unidade, inclusive as crianças menores de 6 meses, até que o Ministério da Saúde sinalize, né, o término do surto, essas vacinas vão estar disponíveis. A campanha contra o sarampo é do Ministério da Saúde e ganhou atenção maior depois dos mais de 11 mil casos registrados em todo o país, a maioria no estado de São Paulo. A campanha foi dividida entre 2 etapas, a primeira para crianças de 6 meses a 4 anos e a segunda para adultos, de 20 a 29 anos, entre os dias 18 e 30 de novembro. No Maranhão, mais de 330 mil pessoas foram vacinadas e, embora a campanha já tenha terminado, a vacina tríplice viral continua disponível nos postos de saúde. Até o final de novembro, no Maranhão, foram registrados 6 casos de sarampo. Quem não atendeu ao chamado da campanha de vacinação pode ir aos postos de saúde, mas precisa seguir a orientação da Secretaria de Saúde Estadual. Levando a carteira de vacinação, porque essa carteira é através dessa carteira que a gente vai, a pessoa da unidade vai avaliar se ela precisa ou não tomar essa vacina. Atenção, mamães, essa reportagem interessa a todas as mães, porque sempre tem aquela insegurança na hora que o bebê está liberado para alimentação, além do leite materno. O que oferecer? Para evitar a dúvida, é recomendado procurar um nutricionista e tem também o Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Acabou de sair uma nova edição. A Aline é mãe do Pedro Henrique, esse rapazinho muito fofo de 1 ano e 4 meses. Ela conta que escolheu o método BLW para a introdução alimentar do filho. O método consiste em oferecer alimentos cortados em pequenos pedaços para o bebê, de forma que ele consiga segurar com as mãos e sozinho possa levar os alimentos à boca. No cardápio do Pedro, ela também tenta evitar ao máximo a presença de alimentos ricos em açúcar e procura substituições mais saudáveis. Procura alimentos naturais e assim, o Pedro Henrique ele mama e ele não toma nenhum tipo de mingau, por exemplo, que contém açúcar, nem açucarados como Nescau, achocolatado, Danones, essas coisas. Apesar de já começar a introduzir alimentos sólidos no cardápio do Pedro, a Aline continua amamentando, sempre que o Pedro manifesta vontade. Por isso, ela também redobrou os cuidados com a alimentação, procurando eliminar ao máximo o açúcar das refeições. Em casa não entra mais refrigerante, biscoitos recheados e outros alimentos. Não vou dizer que eu sou correta 100%. Não, sempre tem aquela festinha de aniversário, a gente escapa um pouco, mas assim, o mais saudável possível. A alimentação dos bebês ganhou mais um destaque neste mês. Isso porque o Ministério da Saúde lançou o novo Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras, menores de 2 anos. E a publicação traz, entre as atualizações, a recomendação de 0 açúcar, além de evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos. Essa nutricionista materno-infantil explica por que evitar o açúcar e alimentos ultraprocessados. O açúcar, de fato, ele deve ser evitado. Então, o guia agora, mais recente, ele recomenda que qualquer tipo de açúcar, seja o mel, que antigamente ele era liberado após 1 ano e hoje a gente já tem totalmente tirado o mel da alimentação infantil, principalmente para crianças menores de 2. Por quê? Porque muitas vezes o mel ele é utilizado para adoçar. Então, o que a gente quer? Que a comida da criança seja o menos doce possível, né?
E ela também dá dicas de como fazer as substituições. A uva passas, as bananas, ia falar, mas pode também ser uma fruta bem mais madura, porque quanto mais madura tiver a fruta, mais doce ela é, né? Então você pode utilizar em alguma preparação. Então, basicamente, seriam essas as substituições. Mas, volto a falar, não é necessário, não precisa a gente querer sempre adoçar as preparações dos alimentos que a criança for consumir. Olha aí, boas dicas. E a seguir, Rede Coroado de Natal encerra o ano com diversas ações de cidadania no Polo Coroadinho. Mas antes do intervalo, veja aí a tábua de marés para amanhã. A terça-feira começa com baixa-mar de 1,3 metro às 6 horas e 17 minutos. Às 12h25, a única praia-mar do dia, com 4,6 metros. E a partir de 18 horas e 41 minutos, baixa-mar, com 1,8 metro. O Instituto Rede celebrou ao lado de parceiros o Coroado de Natal com o projeto Fortalecendo a Identidade Cultural do Polo Coroadinho. São mais de 1.500 famílias beneficiadas com atividades esportivas, dança, leitura e música, que têm revelado aí novos talentos. Comunidade reunida e música. A festa é para apresentar os resultados do projeto Coroado de Natal. É uma rede de organizações, são 24 organizações, elas têm suas atividades, muitas dessas atividades são feitas em rede com as outras organizações e quando chega no final do ano se faz uma culminância de todos os trabalhos realizados durante o ano e que envolve crianças, adolescentes, envolve cultura em geral. E aí nós temos capoeira, dança, balé, música. O projeto alcança cerca de 1.500 famílias do Polo Coroadinho, como a família do Samuel, que participa das aulas de capoeira. Ele está há 1 ano, é muito bom o desenvolvimento, né? Aprofundar o filho assim, né? Que vai ir conhecendo cada vez mais, né? E é muito bom assim no Polo Coroadinho, a gente tem que fazer diferente no Polo Coroadinho aqui. Cada sala desta escola pública foi transformada em um estande de exposição do que é feito ao longo do ano. As roupas são de danças tradicionais que entram em cena no período de festas juninas. Essa turminha são pequenos escritores, com livro publicado e tudo. Fazem parte do projeto de leitura e têm suas próprias histórias para contar. Conta da poluição da praia do Araçagi. Lá tem umas praias que são poluídas por seres humanos e os seres humanos, eles são muito malvados para a praia. E para salvar a praia, a gente pode começar a reciclar e não jogar lixo no chão. E por falar em história, aqui é o estande da Biblioteca Comunitária do bairro. Tem espaço para a culinária também. Essas crianças aprendem técnicas básicas para preparar alimentos. Quem ensina tudo acredita que aprender pode transformar a realidade. Acredito muito na questão da educação e na questão do aprender. Porque quando você aprende, quando você tem educação, que você começa de criança, você tem alguma coisa para oferecer. O projeto Coroado de Natal existe há 13 anos e reúne 24 instituições que oferecem para a comunidade aulas de música, culinária, grafite, leitura, balé. Aqui ocorre um processo de transformação social. Essas mocinhas, por exemplo, são ensinadas por profissionais da própria comunidade. As professoras são bailarinas formadas. A Adriane, por exemplo, mora no Coroadinho mesmo e tem muito a ensinar. A cada dia mais a gente tenta passar para elas, né, o que a gente aprende, o que a gente aprendeu, tá? Um pouco do balé, tanto clássico como o balé contemporâneo. A gente ensina cada dia mais para elas os passos, os nomes também, que é muito importante, que o nome do balé clássico, os passos são chamados em francês. E isso sempre é muito bom para o crescimento delas, porque elas já vão crescendo, já aprendendo como cada passo é chamado e como cada passo é feito.
na ponta dos pés e na leveza das mãos, uma tradução do poder que a comunidade tem de se reinventar a partir do conhecimento. Para este exemplo, que é o projeto Coroado de Natal, só cabe mesmo reverências e dizer muito obrigado. Ainda bem, né, que existem projetos como esses para levar cidadania e educação para essas crianças. É clima de Natal mesmo, dezembro chegou. Você já foi conferir a decoração de Natal lá no Centro Histórico de São Luís? A inauguração foi neste fim de semana. O Palácio dos Leões, sede do governo do estado, ficou mesmo a cara do Natal do Maranhão, com projeção de imagens que fazia referência à cultura do estado. Teve também um dos momentos mais esperados lá do momento, que era a chegada do Papai Noel, fogos de artifícios. A programação natalina da Prefeitura de São Luís e do Governo do Estado segue até o dia 29 deste mês. E aí, vamos aproveitar então e fazer uma visita ao nosso centro de São Luís e ser naquela correria da rotina? E a gente encerra o JG de hoje com imagens do centro natalino, que está nesse clima maravilhoso de fim de ano. Uma ótima semana para todos nós e até amanhã.